O que é circuito de compensação ou curva de ponderação na dosimetria de ruído e qual deles utilizar? Para quem não sabe, é aquele decibel A, decibel B, decibel C, decibel Z, decibel D, e aí, qual que eu utilizo na minha dosimetria de ruído? Se você não me conhece, meu nome é Thiago Machado, sou engenheiro de segurança do trabalho, e hoje a gente vai falar de uma das configurações do dosímetro. Peguei meu dosímetro, tá lá, decibel A. Aí eu pego o relatório da minha dosimetria, saem os relatórios em decibel B, decibel C, decibel Z. O que que é isso? Para que isso serve? Antes da gente entrar no tema do vídeo de hoje, não se esqueça, já deixa aí para mim o teu like, curte, compartilha esse vídeo, se inscreva no nosso canal que a gente está com muito conteúdo relacionado à segurança do trabalho, principalmente nos temas focado em laudo de insalubridade, laudo de periculosidade, LTCAT, higiene ocupacional e E-social, que é o nosso carro forte aí também. Tá? Se você quiser também, nós temos nossos grupos do WhatsApp e Telegram. Além de se inscrever, a gente sabe que o YouTube e Instagram, ele não entrega o nosso conteúdo para 100% do nosso público. Então, lá nos grupos do WhatsApp e Telegram, a gente está sempre divulgando os nossos conteúdos mais relevantes para que você tenha acesso aí também e esteja por dentro de tudo que a gente está publicando, os nossos conteúdos, os nossos lives, os nossos conteúdos aí com maior relevância, beleza? Então, vamos lá. O que é esse negócio de circuito de compensação ou curva de ponderação, tá? É essa letra que vai entre parênteses depois aqui da sigla do decibel, tá? Então é o decibel A, B, C, D, L e Z. Isso aqui é o que nós vamos encontrar no dia a dia, no nosso dia a dia dentro da segurança do trabalho aí. Tiago, tem uns desses que eu nunca nem ouvi. Exatamente, mas a gente vai falar até o porquê que você nunca ouviu alguns desses, tá? Primeiramente, a gente precisa entender por que foi criado essas curvas de ponderação. Elas foram criadas porque é o seguinte, quando começaram a fazer os estudos dos equipamentos, dos medidores de ruído, né, os aparelhos medidores de ruído, eles não tinham nenhuma curva de ponderação. Então, o que que isso quer dizer? Quer dizer que ele media o ruído numa curva linear, né, numa curva, ou seja, não tinha curva, né? Então, o aparelho ele mostrava o resultado. Aí foi feito um estudo que olha, o resultado que o aparelho está mostrando não é o mesmo valor que está chegando no canal auditivo da pessoa, né? Então começou a se constatar que o aparelho ele mede um valor e ele consegue realmente medir o ruído, mas sem nenhum tipo de ponderação. Só que o nosso ouvido ele não consegue captar aquele ruído, aquele barulho na mesma curva, ou seja, da curva zero, igual o aparelho está me mostrando. Então, o que ficou constatado? Olha, o ouvido humano, ele ouve os ruídos com frequências, com características diferentes. Então, foi necessário colocar filtros nos aparelhos medidores de ruído para que esses filtros pudessem estar mais próximo possível do canal auditivo do ser humano. Então foi colocado filtros nos aparelhos medidores para que esses filtros pudessem apresentar valores de medição o mais próximo possível. Então foi desenvolvido inicialmente ali 4 filtros, né, que são os circuitos de compensação, o circuito A, B, C e D, ok? Então vamos lá. Primeiro, o circuito de ponderação A, o circuito de compensação A. Ele é um circuito que ele foi criado para as curvas de audibilidade para baixos NPS. NPS é nível de pressão sonora. É o resultado que o aparelho vai mostrar para a gente ali em decibel. Tá? Então, para baixos NPS, ou seja, próximos a 50 decibel. Então, a curva A ele foi criado para ruídos mais baixos, né? Ali em torno de até 50 decibéis, ok? A curva B, ela foi criada para NPS médios, né? Ali aproximadamente entre 75 decibel. Só que ao longo do tempo, o que ficou evidenciado nos estudos? Que a curva A e a curva B, elas têm características muito semelhantes, tá? Então, com o passar dos anos, foi excluído a curva B.
Hoje a curva B ela não é utilizada para mais nada. Então, o que ficou evidenciado? Que como a curva A e a curva B elas são curvas mais semelhantes, elas têm características mais semelhantes, né? Então, nos estudos que foram realizados, a curva B ela foi excluída. Então, hoje, o que nós temos hoje, a curva A ela está sendo utilizada também até para as médios NPS. Hoje, quando a gente fala de curva A, nós estamos direcionando a quê? A ruído contínuo ou intermitente. Se você não sabe o que é a diferença de ruído contínuo e intermitente para ruído de impacto, por exemplo, tem vídeo meu aqui no YouTube falando sobre isso, a diferença entre esses dois ruídos, tá? Então, a curva A, ela é indicada para medições de ruído contínuo ou intermitente, principalmente quando a gente fala de dosimetria de ruído, principalmente para atendimento ao anexo 1 da NR15 ou a NHO 01 também, que ela também traz ali valores para a gente na curva A. Tá? Então, por que da curva A é destinada a ruído contínuo intermitente? Porque a característica do nosso ouvido tende a captar os ruídos de contínuo intermitente mais direcionado a essa característica da curva A. O aparelho ele tem um filtro para filtrar, para que aquela avaliação que ele mediu na curva linear, ele possa se adaptar ao nosso ouvido. E o nosso ouvido vai responder ao ruído contínuo intermitente na característica da curva A. E vale lembrar que a curva B deixou de existir, ou melhor, não é que deixou de existir, ela não é mais utilizada para nenhum tipo de análise, ok? Nós temos também a curva C. A curva C ela é destinada para NPS mais altos, aproximadamente ali em 100 decibel. Hoje, na higiene ocupacional, a curva C ela é utilizada para medição de ruído de impacto, ok? Para medições de ruído de impacto, a gente vai analisar a curva C, tá? Isso também está previsto no anexo 1 no anexo 2 da NR15, ele traz para a gente circuito na curva C, tá? A NHO01, ela não traz para a gente circuito na curva C, ela vai trazer o linear, que a gente vai ver daqui a pouquinho ali também, tá? Mas para o anexo 2 da NR15, ele vai trazer curva C, para quê? Para avaliações de ruído de impacto. Então a gente precisa saber que existe a curva C e para ruído de impacto a gente vai medir na curva C. E nós temos também o circuito D, a curva D, né? O circuito de compensação D, ele é para altíssimos NPS, principalmente ali próximo a 120 decibel. Ele é destinado à avaliação de ruído de avião. Tiago, então quer dizer que se eu vou fazer uma dosimetria de ruído em um aeroporto onde que eu tenho ruído de avião, eu vou medir no circuito D? Não, pessoal, não. Tá? Para fins ocupacionais, quando eu falo ocupacionais é o quê? Para o nosso PGR, para o nosso LTCAT, laudo de insalubridade, né? Nós não vamos utilizar o circuito D. O circuito D ele não tem fins para a higiene ocupacional, para fins ocupacionais, tá? Ele não tem não tem objetivo para fins ocupacionais. Então, assim, ele pode sim ser utilizado para avaliação de ruído de avião, mas não para fins de saúde ocupacional. Saúde ocupacional a gente vai usar a curva A, a curva C e a curva linear ou Z, que nós vamos ver já no próximo slide aqui. Tá? Então, para fins ocupacionais, mesmo o ruído de avião a gente vai medir na curva A, para dosimetria de ruído, se for ruído de impacto na curva C ou na curva linear. Ok? Então, para o circuito D, as curvas de compensação no circuito D, nós não vamos utilizar para fins ocupacionais, tá? Apenas você precisa saber que para outros fins ali pode ser utilizado o circuito D para ruído de avião, mas volto a falar, para a gente na parte ocupacional não vamos utilizar o circuito D, tá? E por último nós temos aqui, né, se você lê nas literaturas, né, trazendo algum valor em decibel e não ter nenhuma letra entre parênteses, eu vou estar me referindo ao mesmo decibel linear, que também a gente vai ver em algumas literaturas o decibel L, ou o próprio decibel linear, igual está lá no anexo 2 da NR15, ou os aparelhos, medidores de ruído, né, principalmente esses mais modernos aqui, eles vão trazer os valores em decibel Z,
tá? Que é na curva zero, porque Z é o decibel na curva zero. Ou decibel linear, por que linear? Porque ele é linear, ele não tem curva, ele é reto, ele é uma linha reta, ok? Então aqui, dependendo da literatura que vocês forem estudar e etc, vocês vão ver ou somente decibel, ou decibel L, ou decibel linear, ou decibel Z, que é tudo a mesma coisa, tá, pessoal? É tudo a mesma coisa. Por que decibel Z? Porque é na curva zero, porque não tem curva. Por que é decibel linear? Porque ele é linear, ele é reto, tá? Ele é reto, ok? Então, o que que acontece, pessoal? A avaliação de ruído em decibel linear ou decibel Z é onde não tem a ponderação de filtros, tá? Ele é simplesmente o valor da avaliação da curva reta, na curva reta não, na curva linear, ali onde não tem curva, não é linha reta, ele vai trazer, ele vai trazer o resultado da avaliação sem nenhuma ponderação. A avaliação em decibel linear ou decibel Z, ela é indicada para medições de ruído de impacto. A NHO 01 ele traz para a gente ali limites em decibel linear para ruído de impacto. Então a gente utiliza também. Então, se você for pegar os aparelhos mais modernos, dificilmente vocês vão ver lá os valores em decibel L ou linear. Os aparelhos mais modernos eles vão trazer para a gente ali os valores em decibel Z. Então, pessoal, podem entender que o decibel linear é o mesmo decibel Z. Então, se eu configurar o meu dosímetro em decibel Z, eu estou fazendo análise de medição de ruído de impacto, ok? Resumida aqui para a gente também. O decibel A, ele é destinado à avaliação de ruído contínuo intermitente para fins ocupacionais, né? Principalmente para atender NHO 1 e anexo 1 da NR15. Decibel decibel B, atualmente não é utilizado, então para fins ocupacionais a gente não vai usar decibel B. Decibel C é para análise de ruído de impacto, ok? A gente vai utilizar o decibel C para análise de ruído de impacto. Decibel D para fins ocupacionais a gente não vai estar utilizando. E o decibel L ou decibel Z, ou o próprio decibel linear, ele também é direcionado à avaliação de ruído de impacto ou ruído impulsivo. Tá? Então, para isso que a gente vai usar o decibel linear. Tá? Então, essas são as configurações que a gente pode usar nos nossos dosímetros. Né? O mais comum é o decibel A, mas a gente pode usar o decibel B ou o decibel Z, dependendo do tipo de análise que você está fazendo. E aí, pessoal, gostou desse conteúdo? Quer aprimorar o teu conhecimento em medição de dosimetria de ruído, medição de ruído de impacto, etc. Eu quero convidar para você, nós estamos com o Intensivão Ruído na Prática, para elaboração dos laudos de LTCAT e laudo de insalubridade. Tá? O objetivo é aprender a fazer a medição de ruído e interpretar para insalubridade e aposentadoria especial. Nós estamos com o Intensivão que vai acontecer dos dias 14 e 15 do 7, é uma sexta e sábado. Pessoal, são 14 horas muito intensivas. 4 horas na sexta-feira e 10 horas no sábado, tá? Então vai ser muito intensivo. O primeiro lote está no valor de R$ 149, né, até o dia 5 do 7. Segundo lote, R$ 175, e o terceiro lote, R$ 197. Para você fazer sua inscrição, basta fazer a leitura desse QR Code. Se você é meu aluno do curso de ruído, você não paga mais nada para isso, é só assistir a plataforma, vai lá na plataforma, vai ter uma aula onde que eu falo como faz para você fazer sua inscrição. Se você está assistindo esse vídeo e o intensivão já passou, e mesmo assim você quer aprender sobre o ruído, nós temos também o curso de ruído, né, que nós temos dois formatos, ele no formato de mensalidade e anuidade, tá? São cursos online gravados. O intensivão é um curso online ao vivo, a gente vai trabalhar com vocês online ao vivo, e ele vai ser gravado e vai ficar disponibilizado somente para os alunos do curso de ruído. Quem participar só do intensivão e não do curso de ruído, né, não vai ter acesso às aulas gravadas, mas quem for aluno do curso de ruído vai ter acesso também às aulas gravadas do intensivão, além das aulas que já estão disponibilizadas lá na plataforma também. Você já consegue, comprando no cartão de crédito ou Pix, você já consegue ter acesso de imediato à plataforma também. A gente tem o formato de mensalidade e o formato de anuidade nos nossos cursos, em praticamente todos os nossos cursos também. Se você quiser conhecer todos os outros, cursos de calor, vibração, agentes químicos, de higiene ocupacional, de LTCAT, de E social,
eu te recomendo esse outro QR Code aqui, você vai ter acesso a todos os nossos cursos. Lembrando que na descrição aqui desse vídeo vocês vão encontrar todos os links aí também, ok? No mais, pessoal, muito obrigado pela presença e participação de vocês aqui nesse vídeo. Espero que tenha gostado, espero que tenha agregado ao teu conhecimento técnico, ok? Um forte abraço a todos vocês e até mais.